abrisse comigo a Bíblia, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Nós queremos ler e meditar nesse texto. Esse é um salmo escrito por Davi. Versículo 5. Salmo 51, 5. Esse texto nos diz: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Tem outra versão que diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Esse texto, esse salmo foi escrito por Davi no tempo em que ele estava no pior momento da sua vida. Davi escreveu esse salmo, e quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em angústia. Mas nós sabemos que os salmos, alguns até imaginam de uma forma equivocada que todos os salmos são escritos por Davi. Mas Davi, ele era um grande monarca, um grande rei, uma grande autoridade. Davi talvez seja um dos maiores monarcas da história da Bíblia, dos que nós conhecemos. Davi é alguém mais conhecido que talvez todos os reis que nós pudéssemos ver e conhecer na história bíblica. Mas acima de tudo, Davi, ele era conhecido como salmista. Por isso, muitas pessoas entendem e pensam que todos os salmos foram escritos por Davi. Dos 150 salmos que nós encontramos na Bíblia, 76 foram escritos por Davi. De todos esses salmos que foram escritos por Davi, eu quero nessa manhã destacar dois deles. Dois salmos. Esse salmo que nós lemos, Salmo 51, que é o salmo onde Davi estava na lona. Davi estava no momento mais profundo, no momento mais terrível, no fundo do poço, no tempo em que ele estava sobre a terra, no governo, na presença de Deus. Mas o Salmo 23 é o salmo mais conhecido que Davi escreveu. O Salmo 23 é o salmo em que Davi escreveu quando ele estava no topo, quando ele estava no auge, quando ele estava no melhor lugar que ele poderia estar. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido de toda a terra. É o texto mais traduzido, o texto mais falado, o texto mais gravado de todos os textos que nós encontramos na Bíblia. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós buscarmos no original esse texto, ele diz Adonai Roilo Echad, que significa: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. É mais forte quando nós entendemos que Davi estava escrevendo esse salmo no momento que ele estava no auge da sua vida. Talvez ele estava no arco da escada, quer dizer, não tinha mais como subir. Quando você vai tocar uma lâmpada, você não alcança ela, você pede para alguém segurar, e você sobe naquele arco da escada para que você possa alcançar aquele lugar que você está buscando alcançar, e quando você não alcança esse lugar. Ali estava Davi, no lugar mais alto que ele poderia estar, no topo, quando ele escreve o Salmo 23. O Salmo 23 ele está presente na maioria dos lugares. Você pode pegar um táxi e de repente ver algumas fitinhas endemoniadas penduradas no retrovisor. Você pode ver uma música, de repente ouvir a música endemoniada sendo tocada, mas em algum lugar naquele táxi vai estar a frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode visitar um ímpio, uma pessoa ateia, uma pessoa que não crê, mas em algum lugar, naquela casa, talvez se você procurar um pouco mais, você vai encontrar um quadro pendurado ali escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o texto mais conhecido da palavra de Deus, é o texto mais traduzido, é um dos textos mais famosos que o rei Davi escreveu. Quando Davi escreve os salmos,
ele está entoando, ele está poetizando aquilo que ele estava vivendo dentro dele. Mas quando a palavra de Deus nos diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, ele estava falando da presença de Deus sobre a vida dele. Ele estava completo de Deus sobre a vida dele, nada faltava da parte de Deus para ele. O Salmo 23, talvez ele é mais conhecido que João 3,16, o ícone dos cristãos. Talvez esse Salmo 23 ele é mais conhecido que Êxodo 20, ícone dos judeus. Esse Salmo ele é falado nos 4 cantos do mundo. Davi, ele vive o melhor tempo da sua vida. Ele vive quando ele está no topo. Mas nós lemos o Salmo 51. E o Salmo 51 é quando Davi estava condenado à morte por apedrejamento. Davi estava condenado a morrer. Davi comete na vida dele um crime duplamente qualificado. Um crime que ele premeditou, um crime que ele planejou. Nesse tempo, Davi, ele estava por ser condenado à morte. E algo que veio ao meu coração, à minha alma, é uma pergunta: por que Davi não morreu? Se ele cometeu um crime de tamanha periculosidade, de tamanho grau diante de Deus. Se ele estava seguindo a lei, se ele estava fazendo aquilo que desagradava a Deus, e a lei dizia que ele deveria morrer. Mas por que ele não morreu? Ele não morreu justamente por causa do versículo 5. Quando ele fala, no primeiro versículo, ainda ele estava condenado à morte. No segundo versículo, ainda ele estava condenado à morte. No terceiro, estava condenado à morte. No quarto, ainda ele estava condenado à morte. Mas no quinto versículo, ele diz: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ali, Davi revela um dos maiores segredos da sua vida diante de Deus. E nesse texto está implícita uma palavra chamada tchuvá. Essa palavra tchuvá no hebraico significa arrependimento. Arrependimento. Davi, no versículo 5, ele se arrepende, ele volta, ele tem um retorno, ele lembra da onde ele veio, da onde ele surgiu. Esse texto, quando ele coloca em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe, ele estava revelando, ele estava dizendo: eu sei da onde eu vim, eu sei da onde eu vim. E quando ele se arrepende, quando ele volta, quando ele tem um encontro verdadeiro daquilo que é em Deus, ele se arrepende. Porque em Ezequiel 18, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Quem está dizendo isso? O próprio texto diz, a palavra do soberano, o Senhor, Ele que diz isso. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Quando Davi fala, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe, ele estava revelando um dos maiores segredos da sua vida. Ele expressa o maior segredo da sua vida. Ele está dizendo, nesse texto, nesse versículo, de que maneira ele veio ao mundo. Ele está revelando o segredo, de que maneira Davi veio ao mundo. Ele estava falando dele, porque o Salmo, talvez ele estava ali escrevendo vários salmos, e quando ele viu que ele seria condenado à morte, ele talvez tenha pedido permissão para Deus permitir a ele escrever mais um salmo, e ele começa a escrever o Salmo 51. Caindo na realidade daquilo que ele vive, daquilo que ele viveu. Nesse texto, Davi revela o maior segredo da sua vida. Davi, filho de Jessé, belemita, a Bíblia nos mostra algo
E quando nós deixamos de ler a Bíblia e começamos a estudar, nós começamos a entender alguns acontecimentos do porquê de tal atitude de Davi. Davi, ele não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Davi, ele era o bastardo. Antes que você me crucifique nos seus pensamentos, permite-me provar isso. Permite-me mostrar o porquê que Davi não era filho legítimo, juntamente com seus irmãos. Primeira prova que nós temos na palavra sobre Davi, a primeira prova é genética. A Bíblia não perderia tempo em falar que Davi era ruivo, seus irmãos também fossem. A Bíblia não perderia tempo em dizer que ele era ruivo, seus irmãos também não fossem. A segunda prova que nós temos é de que não existe nenhuma genealogia, existem 3 genealogias na Bíblia sobre Davi, e nenhuma dessas genealogias traz o nome da mãe. Para a cultura judaica, só contava a genealogia da parte da mãe quando a mãe era judeia. Então não traz em nenhum momento a genealogia da mãe, quem era a mãe de Davi. A segunda prova que nós temos de que Davi era bastardo é de que os bastardos não podiam sentar à mesa com os irmãos, filhos legítimos. Os bastardos não poderiam olhar nos olhos do pai. Os bastardos não poderiam participar de uma festa familiar. Os bastardos deveriam de fazer o trabalho sujo da família, ou seja, cuidar dos animais. Cuidar dos animais. O sonho de qualquer filho legítimo era estar e fazer parte de ser soldado de guerra. Os filhos bastardos não poderiam ser de nenhuma forma incluídos no campo de guerra. Os filhos que não eram filhos legítimos, eles deveriam deixar os filhos legítimos comer, e depois eles vinham e comiam aquilo que sobrava na mesa. E quando eles terminavam de comer o resto, aquilo que estava ali, eles tinham que limpar aquilo que sobrava, aquilo que a sujeira que foi feita na casa. Jesus nos mostra, quando ele fala de que o filho não legítimo fazia o trabalho sujo ou cuidava dos animais, quando Jesus conta a história do filho pródigo. Jesus diz em Lucas 15, versículo 19, quando o filho pródigo volta, ele diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, permita-me cuidar dos animais. Então Davi, ele estava fazendo o trabalho que ninguém gostaria de fazer. Davi, ele era colocado de lado. Davi, ele não era considerado pelos seus irmãos. A terceira prova que nós temos, quando a Bíblia fala que aquele que não é filho legítimo, ele cuida do lixo da família. A Bíblia chama esse lixo de monturo. Monturo é algo que não tem valor mais para nada. Davi fazia esse serviço. E um dos salmos que Davi escreve, o Salmo 113, a partir do versículo 7, ele diz ali: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo ou do monturo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Davi, nesse salmo, ele estava falando dele. Ele estava recitando algo daquilo que ele estava vivendo.
Ele estava dizendo que Jesus, que Deus me tirou do monturo, Deus me tirou do lixo, daquilo que eu estava fazendo no dia a dia. Dali Deus me tirou. Deus tira alguém do lixo para fazer assentar-se nas regiões celestiais. Deus faz você sair do lugar que você estava ou está para te levar a um nível mais alto. Deus tira alguém do lixo para colocar no nível mais alto. Davi era um menino que talvez em nenhum momento ele podia vestir ou calçar as sandálias da dinastia da sua família. Davi não poderia ser considerado como um filho como os demais. A mãe de Davi, por não contar a genealogia, talvez tenha sido uma moabita. Os moabitas, eles são um povo que tem a pele ruiva. Talvez ele estava sendo rejeitado porque não tinha valor. Talvez Jessé, até naquele tempo, tenha escondido esse fato e não tenha revelado isso a ninguém. Não sei, a Bíblia não diz isso. Talvez naquele tempo, Davi, ele foi a maior tragédia que Jessé pudesse ter. Talvez se não tivesse acontecido essa tragédia, Jessé não seria tão conhecido. Mas saiba de uma coisa, Deus transforma tragédias em grandes bênçãos. Deus transforma tragédias em grandes bênçãos. Quando Davi ele se alimentava daquilo que sobrava, certamente os irmãos, quando nós olhamos na história, era muito comum o povo de Israel amaldiçoar aquele que não era filho legítimo. Talvez cuspiam nele, talvez esfarelavam o resto do queijo que sobrava, só para ele não comer. E Davi, ele estava de lado. Mas Davi teve dois grandes sonhos na vida dele. Dois grandes sonhos. Talvez o primeiro sonho que Davi tinha na vida dele era comer queijo. O grande sonho, o maior sonho, era um sonho de consumo, comer queijo. Talvez esse seria um alvo. Hoje é comum, qualquer um come, mas há 3.000 anos atrás não era tão comum, só os legítimos comiam queijo. Os bastardos não poderiam comer queijo. Davi sonhava em comer queijo. E esse sonho que Davi tem, saiba uma coisa: Deus olha os teus sonhos, Deus vê os teus sonhos, e os sonhos que você tem, amanhã ou depois, vão se tornar realidade. Davi sonhava. Eu creio que quando Jessé chamava Davi, quando os filhos estavam, os demais filhos estavam no campo de batalha, e Jessé chamava a Davi: filho, leve queijo para os seus irmãos, lá no campo de batalha. 1 Samuel 17, versículo 18. Ele diz: leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Davi partia da sua casa, de onde ele estava, cruzava todo o deserto da Judéia, mais ou menos 1,7 milhas, quase 5 quilômetros. Davi carregando aquele queijo no ombro, num lugar, num chão pedregoso, um chão difícil, e estava ali, ele carregado com aquele queijo, com aquele peso, indo ao encontro dos irmãos que estavam em guerra. Davi levava o queijo para eles. Davi levava tudo aquilo e chegava ali. Certamente Davi se escondia atrás do arbusto e ficava ali olhando. Quem me dera algum dia eu puder ser filho legítimo para poder participar como soldado de guerra. O segundo sonho de Davi que Davi teve foi ser soldado de guerra. O segundo sonho, ele queria ser soldado de guerra. Mas quando Davi carregava aquele queijo pelo caminho, eu creio que ele nunca tocou num queijo daqueles. Nunca tocou. Ele poderia
poderia ter dito, naquele momento em que ele estava carregando o queijo, poderia ter dito: eu vou pegar apenas um, vou comer um pequeno pedaço. Ninguém está vendo. E saiba que não havia ninguém no caminho por onde Davi andava. Não tinha ninguém de oração que orava por ele, para ele vencer e chegar ao seu destino. Não havia ninguém que ajudava ele. Estava sozinho. Só ele. Não tinha mais ninguém. Ele poderia ter dito: eu vou comer um pouquinho. Vou jogar por fora. Não vou levar para os meus irmãos, porque afinal eles não me consideram, eles me maltratam. Mas ele não. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Davi, naquele momento, ele estava caminhando naquele deserto. Talvez as sandálias rasgadas. Na história judaica nós vemos que os bastardos não tinham nem direito a calçar uma sandália. Talvez Davi estava caminhando por aquele deserto, chorando. Mas mesmo assim, eu falo com convicção de que ele nunca tocou no queijo disso, porque senão Deus não teria colocado ele no fogo. Davi nunca tocou no queijo. Era o sonho dele. Ele queria comer queijo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Mas saiba de uma coisa: ninguém carrega queijo a vida toda. Ninguém carrega queijo a vida toda. O segundo sonho de Davi: ser soldado na guerra. Saiba de uma coisa: ninguém vai impedir os teus sonhos. Os sonhos que você tem no mais íntimo, ninguém vai impedir os teus sonhos. Deus vai te capacitar a fazer aquilo que você nunca fez. Deus vai realizar os teus sonhos. Davi tem um sonho, e talvez quando ele olha para aqueles cavalos de guerra, ele vê os irmãos, ele vê todas essas pessoas, os meninos musculosos, fortes, guerreando, e ele sonha, ele diz: algum dia quero ser soldado de guerra. Algum dia quero ser soldado de guerra. E quando ele chega, Davi chega próximo dos irmãos, os irmãos dizem: menino, o que você está fazendo aqui? Vai embora, aqui não é teu lugar. Eles estavam fazendo queijo para os irmãos. Se não fosse Davi, não haveria queijo para eles naquele lugar de batalha. Davi estava servindo aos seus irmãos. Davi se inicia e volta para a casa, sonhando: um dia eu quero ser soldado. Quando Davi sonha, e eu creio que Deus estava olhando aquilo que Davi estava fazendo, como Davi se conduzia, como Davi se portava, como Davi caminhava, de que forma Davi reagia. Em algum momento, Deus fala para Samuel: achei um homem, achei um menino, segundo o meu coração. Talvez naquele tempo, Deus pega o telefone, liga para Samuel ou Nextel, na escuta: Samuel, que posso fazer? E Deus dá algumas dicas para Samuel. Deus dá algumas diretrizes. Samuel, naquele tempo, era a maior autoridade que poderia existir no meio do povo de Israel. Eram os três poderes juntos. Eram os três poderes juntos: legislativo, executivo e judiciário, numa só pessoa. Por quê? Porque ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Os três poderes numa só pessoa. A maior autoridade que pudesse existir naquele tempo era Samuel. E Samuel recebe a direção de Deus do que ele deveria fazer. Samuel, ele estava no extremo norte do país, e de repente Deus fala para Samuel: Samuel, vá para
Belém, encontrei um homem segundo o meu coração. E talvez Samuel tenha dito, não, mas Belém é uma cidade muito grande. Talvez fosse o Amazonas de Israel, a maior tribo de Israel. Mas Deus fala para Samuel: Samuel, escuta bem, Deus te dá mais umas dicas. Lá naquela cidade você vai encontrar um homem chamado Jessé. Você vai encontrar um homem chamado Jessé. Vá para a casa dele, eu mostrarei para você um dos seus filhos que você vai ungir como rei. Por que Deus não disse para ele quem seria o filho? Porque Deus estava despertando em Jessé a responsabilidade de ele dizer que ele tem mais um filho que não é filho legítimo. Samuel 1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vem a Belém. Eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Versículo 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve o filho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Samuel, ele recebe da parte de Deus a direção. Leve um chifre cheio de óleo, leve um chifre cheio de azeite e vá. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele pede para ver os filhos. Passa o primeiro, e quando Samuel olha e vê aquele filho forte, musculoso, talvez ele olha e diz: não, é esse. E Deus coloca no coração dele e diz: Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. Se Deus estivesse naquele momento procurando um homem forte, musculoso, alto, Deus já tinha esse homem, Deus já tinha Saul. Saul já era forte, era alto. Deus estava procurando algo de essência, algo que a pessoa, aquilo que ela tem dentro dela. Deus estava procurando alguém que fosse diferente na essência, que não tenha tocado num queijo que não é dele, que tenha sonhado os sonhos dele, que Deus tornaria em realidade logo depois. Davi nem imaginava isso. Davi não fazia ideia o que estava por vir. Mas Samuel chega na casa de Jessé. Passa o primeiro filho, o segundo filho, não é esse. O terceiro filho, não é esse. O quarto, não é esse. O quinto, não é esse. O sexto, não é esse. O sétimo, não é esse. Talvez Samuel tenha dito: eu acho que eu fui na casa errada. Ou eu não estou entendendo a voz de Deus. E quando Samuel olha e não vê mais nenhum filho, e talvez Jessé tenha escondido esse filho, que ele não quis revelar quem ele é, porque quando Samuel pergunta a Jessé: você por acaso não tem mais um filho? Percebe que Jessé fala por códigos. Ele não fala que ele tem mais um filho. Diz: pois é, eu tenho alguém que está cuidando das ovelhas. Samuel, que conhecia a cultura judaica, entendeu perfeitamente: não é filho legítimo. Mas Samuel diz: manda chamá-lo. Saiba de uma coisa: aquele que vai levar a notícia daquilo que Deus vai fazer na sua vida são aquelas pessoas que falam mal de você, aquelas que te percebem. E os irmãos vão e chamam Davi, são obrigados a levar. Estava ali na casa de Jessé. Quem sabe de repente, quando Jessé estava ali numa boa, dormindo, descansando, e o filho maior chega lá, abre, ou o servo abre a porta e volta correndo para Jessé e diz: Jessé, tem alguém ali fora. Quem está ali? Samuel. Ah, não pode ser. Samuel na minha casa? Não pode ser. Samuel não vai. É a maior autoridade.
Tanto é que quando Samuel vem se aproximando daquela cidade, as pessoas estão todas perplexas, perturbadas, angustiadas, e perguntam a Samuel: Samuel, você está vindo em paz? Porque quando Deus desloca um profeta de uma cidade para outra, é porque Deus está levando um recado. Quando Deus desloca um profeta, ele nunca vem de mãos vazias. Quando Deus coloca para Samuel o chifre e o azeite, é porque ele está levando algo para aquele lugar, para aquela pessoa. Chifre significa força e óleo significa unção. Deus está levando, através de Samuel, para Davi a unção e a força. A Bíblia diz que Davi era um menino ruivo, de boa aparência, pequeno. Talvez o braço de Davi não dava esse microfone. Como Samuel vai ungir uma pessoa assim? Porque vai ungir. Porque Deus está colocando sobre Davi aquilo que Davi não tinha. Deus está colocando sobre Davi algo que ele não tinha. E unção, quando a unção vem, unção não é dom. Unção é algo mais do que dom. Porque a Bíblia diz: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, dão, em teu nome curamos enfermos, dão. Mas a Bíblia ainda assim diz: mas eu não vos conheço. Então unção é algo mais. Unção é mais forte do que aquilo que nós temos no dia a dia. Unção é algo que não se compra. Unção é algo que não se estuda, algo que nós não conseguimos buscar, algo que só existe no mundo de cima, algo que só existe da parte de Deus, e Ele escolhe a quem Ele vai derramar a unção, para quem Ele vai dar a unção. Unção não se estuda nas universidades, unção não se estuda, não se aprende na igreja. Unção é algo que Deus olha para você, vê o teu coração e diz: eu vou ungir. Unção é algo que Deus coloca sobre a sua vida, para você ter o que você nunca tinha, ou o que você nunca teria. Unção é para você ser o que você nunca seria. Unção, quando você recebe a unção de Deus, é para você chegar onde você nunca chegaria. Isso é unção. Deus muda o curso do teu caminhar. Deus coloca os teus sonhos, faz os teus sonhos tornarem-se realidade. Saiba de uma coisa: Deus quer dar a você aquilo que está faltando. Deus quer colocar sobre a sua vida aquilo que está faltando. E quando Samuel prepara aquele momento, e ele diz assim: nós não nos assentaremos à mesa sem que Davi chegue. E os irmãos esperam. Davi, que comia do monturo, Davi que comia das sobras, agora está reservado à cabeceira da mesa. Agora está reservado ao melhor lugar. Agora está posto o serviçal, preparou, ele já sabia, quando chega à tua casa, uma autoridade de tamanha gradação precisa servir o melhor. E estava sendo preparado ali um carneiro. E Davi, o lugar de Davi, do bastardo, estava reservado na cabeceira da mesa. Ali deveria se sentar Davi. E os irmãos todos olhando. Saiba de uma coisa: Deus honra você onde você está, no meio dos seus. Deus honra você. Deus honra você. Aquilo que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo no teu dia a dia aquilo que você está fazendo. E Davi chega. E Davi vai comer a coxa do carneiro. A coxa do carneiro é algo que representa uma autoridade, representa poder. E Davi se assenta à mesa. A Bíblia, toda vez quando ela trata de coxa, ela mostra autoridade, ela mostra poder. Abraão, quando manda Eliezer chamar uma esposa para o seu filho,
ele pede para que Eliezer coloque a mão direita sobre a coxa dele e jure. Quando Saul é ungido rei, Saul come a coxa do carneiro. Jesus Cristo hoje glorificado, nada escrito na testa, nada escrito no peito, nada escrito nas costas, mas na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Autoridade, poder. E Davi se senta à cabeceira, e ali quando ele se senta, ele vai comer a coxa do carneiro. E Samuel pega aquele chifre cheio de óleo e derrama sobre a cabeça de Davi. Os irmãos todos vendo, aqueles que estavam perseguindo Davi, aqueles que maltratavam ele, cuspiam nele, maltratavam ele, mandavam ele embora da guerra. Agora está a unção de Deus sobre Davi, para ele ter e chegar onde ele nunca chegaria. Porque Deus olha o coração, Deus olha como está em você, Deus olha o teu coração. 12 queijos cercam aquele animal, representando as 12 tribos de Israel. E naquele momento, Davi come o queijo quanto ele quiser. Davi realiza os 2 sonhos dele. Ele nunca foi soldado de guerra, mas ele foi general. Ele foi rei. Ele foi presidente da república. Ele foi alguém, a autoridade máxima daquele país. Porque Deus olhou para o coração. Saiba que aquele que está próximo de você é o que vai trazer a notícia da vitória. Eu e você, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui. E Davi, quando ele é ungido diante dos seus irmãos, Davi é ungido e os irmãos olham. Talvez os irmãos tenham dito: Deus errou. Não é bem assim. Quem é esse? Quem é essa pessoa? E Davi recebe a unção. Mas há algum tempo nós poderíamos falar ainda sobre o gigante, poderíamos falar sobre tantas coisas, nós não conhecemos a história. Mas eu quero falar algo para você. Algum momento da vida de Davi, ele quis tirar férias. Ele não optou por ir à guerra. Ele queria ficar no sossego, ele queria ficar em casa. Davi, como rei, ele queria ficar no sossego. E nesse momento, quando Davi disse, talvez a alguém que estava próximo dele: não, eu preciso descansar, eu quero ficar em casa. Quando você pensa em tirar férias, quando você pensa em descansar no Senhor, existem algumas portas ao redor que você nunca deve abrir e nunca deveria ter aberto. Davi abre uma porta que ele nunca deveria ter aberto. O texto diz que era o alpendre. Talvez o alpendre representa aquelas portas que estão ao redor. E Davi abre uma dessas portas e vê algo que ele nunca deveria ter visto. Ele vê ali Betseba tomando banho. Olha, gosta, e se não bastasse isso, eu vou chamar. E Betseba engravida. Depois que ele teve esse relacionamento, ele pergunta: quem é você? Eu sou esposa daquele que carrega queijo. Um hebreu, como Davi. Não era judeu. E ele descobre que Betseba ele tinha dono. E quando ele percebe isso, Davi, ele pensa: deve ter medo de que eu possa sair livre disso. Quando ele convida Betseba para estar com ele, diz: mas quem é você? Já era tarde, porque ele abriu uma porta que ele nunca deveria ter aberto. E ele planeja, ele coloca um plano.
para que ele possa ter o meio legal e que aquilo possa ser consertado. E quando ele fala para Urias, para ir à frente da guerra, e Urias morre. E talvez naquele momento Davi tenha pensado: estou livre. Mas saiba de uma coisa: quando Deus não tem Samuel, Deus tem Natã. Quando Deus não tem Samuel, Deus tem Natã. E o profeta Natã chega para Davi depois de tudo aquilo que tem acontecido. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. Ele continua contando a história, e talvez ele tenha falado para Davi: Davi, permita-me pregar para você uma mensagem. Posso pregar? E Natã continua pregando a mensagem. Ele diz: o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois que prepararam-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo meu nome, ou pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7, 2 Samuel 12. O profeta Natã diz: você é esse homem. E Davi cai na real. Davi sabe que precisa morrer. Davi sabe que ele tem que morrer. Natã estava contando uma mensagem, estava falando uma mensagem. Quando Deus traz a mensagem para você, não é para aquele que ficou em casa, é para você. Davi, quando ele estava recebendo a mensagem ali, ele estava pensando: não é para mim, é para alguém. E ele dá a sentença daquilo que deveria acontecer ao irmão, aquele que está do lado dele. Ele não se coloca na mensagem. Quando Natã conta a mensagem para ele, ele não se inclui na mensagem, ele dá a sentença: deve morrer. E foi nesse tempo em que Davi escreveu o Salmo 51. E ele cai na real. Em pecado fui gerado. Em pecado me concebeu a mim. Ele estava dizendo da onde ele veio, da onde ele nasceu. E ele pede a misericórdia de Deus. Ele revela, ele fala a palavra mais forte que pode existir para um ser humano: Tchuvá, eu me arrependo. Eu me arrependo. Deus não tem prazer na morte daquele que se arrepende. E Davi se arrepende. Davi volta na origem. Diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Coloque-se em pé. Davi lembra da onde ele saiu. Davi lembra da onde Deus o tirou. Sabe uma coisa? Se Deus não tivesse escolhido você, você não estava aqui. Deus escolheu você. A unção do Senhor está nesse lugar. Para Deus te dar aquilo que você nunca teria. Para você ser aquilo que você nunca seria. Para você chegar no lugar que você nunca chegaria. Deus está aqui. Deus está aqui.
Sim, Senhor, nós te louvamos por esse dia. Senhor, nós te louvamos. Sim, Senhor. O Senhor derrama a tua unção, Senhor, que esse ano que está começando seja um ano intenso da tua presença. Senhor, surpreenda cada um com o novo, Senhor, com a unção do Senhor, para que essas vidas, para que cada um de nós possa chegar em lugares que nós nem sequer imaginamos. Além daquilo que nós pensamos e imaginamos, é o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Deus tem olhado, sabe uma coisa? Você nunca mais vai carregar queixo, nunca mais você vai ser ajudado. Deus vai te levar a níveis mais altos, níveis que você jamais imaginou. Você não está aqui por acaso. Você está olhando muitas vezes para os músicos, para quem ministra a palavra, para quem está aqui e diz: esses são meus sonhos. Eu vejo algo, grande, eu quero chegar ali. Saiba uma coisa, Deus vai te levar além. Deus vai te levar além. Os teus sonhos, Deus está olhando os teus sonhos. Aquilo que você tem no mais profundo do ser, aquilo que você tem lá no íntimo, Deus está olhando e Deus vai te levar além. Davi não imaginou onde ele pudesse chegar. Davi governou uma nação. Davi foi além. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Saiba que Deus está com você. Deus está com você. Você vai receber a unção que do Senhor sobre a sua vida. Deus está derramando, está depositando em você aquilo que você tem lá no íntimo. Talvez você nunca falou para teu líder, teu apacentador, teu pastor. Você não falou para ninguém. Mas Deus olha para o teu coração e diz: você vai alcançar, eu vou te levar além. Deus está dizendo: Ele vai te levar além. Além daquilo que você tem pensado e imaginado. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus ungiu você. Deus está colocando uma unção sobre a tua vida para te levar no nível em que as pessoas que estão próximas de você vão dizer: oh, eu quero ter aquilo que você tem. Sim, sim. Tchacinha maquinha, tsegassima sira madracinha. Tikacinha queira madracinha, Deus está derramando, ungindo algumas mãos aqui. Essas mãos estão fervendo. Saiba que essas mãos que estão fervendo, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus ouviu o teu clamor. E Deus está renovando. E Deus está te colocando no nível mais alto. Você vai ser o que você nunca imaginou. Você vai ter o que você nunca imaginou, mas você sonhou. Oh, sim, Senhor. Oh, sim, Senhor. Você vai sentir o toque de Deus sobre a sua vida. Não é o Hernani, é a presença de Deus. Não é Samuel, não é Natan, mas é a unção, é o Senhor. A unção que vem diretamente do trono do Senhor. Ele usa mensageiros, usa os seus profetas, para que você receba aquilo que Deus endereçou para você. A unção é para você.